Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Começando no verso 13. Lucas 12, do 13 ao 21. Todos acharam? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar? Senhor, lida agora a tua palavra, nós vamos meditar nela, e a nossa oração é que teu Santo Espírito nos conduza nessa palavra, que não seja o homem que fala, mas que o Senhor fale através do homem ao nosso coração. Que possamos entender, ó Deus, a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Assim nós oramos e pela fé já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se a gente quisesse dar um texto para essa palavra dessa noite, a gente poderia colocar como título A Loucura de um Homem. E esse texto vai falar de um homem que, em todo o tempo, em toda a sua vida, o seu foco são as coisas materiais, as coisas desse mundo, que, de uma maneira geral, nem sempre são erradas. Por exemplo, trabalhar para manter a sua casa, para dar o melhor para a sua família, não é? É algo justo, é algo que todo homem responsável faz pela sua casa. Estudar, se preparar, não é? Fazer uma faculdade, se preparar para o futuro, é algo louvável. Muitos de nós já fizemos isso, passamos por isso, não é? E hoje usufruímos daquilo em que gastamos boa parte da nossa vida. Mas qual então, por que esse homem
é chamado de louco? Por que que a sua atitude é tida como uma atitude de loucura? É isso que a gente gostaria de compartilhar conosco ou com vocês nessa noite. Porque nós precisamos entender, e foi isso que ficou bem claro aqui, quando Jesus vai dizer para aquele homem que a vida de um homem, está aí no versículo 15, não consiste na abundância dos bens que ele possui. Na realidade, a vida de cada um de nós, ela não é apenas essa vida aqui. Aqui nós estamos de passagem. Quantas e quantas mensagens nós já ouvimos sobre isso? Que nessa vida nós estamos aqui de passagem. Não é? Por que que nós estamos aqui nessa noite fria, onde muitos poderiam estar debaixo de gostosas cobertas agora, vendo um filme, comendo pipoca, né? Por que que nós estamos aqui? Porque nós cremos que existe um Deus, Criador de todas as coisas. Nós cremos que esse Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para que naquela cruz morresse por nós. Cremos que nós somos pecadores e que precisamos do sacrifício de Jesus para nos redimir, para que possamos um dia nos encontrarmos com Deus, onde viveremos eternamente. Nós cremos na eternidade, nós cremos numa vida após a morte. Porque se não crescemos numa vida após a morte, Paulo, ele chegou a dizer certa feita o seguinte: comamos e bebamos, né? Porque amanhã morreremos. Por que que a gente vai, né? Se não existe a ressurreição dos mortos, se a morte acaba, então vamos aproveitar essa vida. Na realidade, há muitas pessoas que estão vivendo apenas pensando nessa vida. E talvez diga: poxa, mas não estou fazendo nada de errado, estou apenas trabalhando, estou estudando, estou me preparando, verdade. Mas se acontecer o que aconteceu com o homem da parábola, louco, esta noite, ele estava planejando para o futuro. Ele estava dizendo: vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou aumentar os meus celeiros, porque eu preciso de mais espaço. Mas deixa bem claro o texto que a preocupação única e exclusiva dele era com essa vida. E naquela noite ele teria um encontro com Deus. E a pergunta é: tudo isso que você tem feito vai ficar para quem? Para que você está juntando todos os bens da sua vida? A gente percebe claramente que o foco daquele homem era única e exclusivamente esse mundo. A pergunta que eu queria colocar para você meditar nessa noite é: se essa noite você for chamado à presença de Deus, você está preparado para entrar na presença dele? Você tem se preparado para uma vida após a morte? Eu queria passar um vídeo para vocês de algo que aconteceu essa semana, que vocês tomaram conhecimento. Depois do vídeo, a gente vai refletir um pouco em cima do vídeo e em cima do texto que nós acabamos de ler. Preste atenção nesse vídeo.
grupo voltava de faculdades de Mogi das Cruzes, ia para São Sebastião, no litoral norte. O motorista perdeu o controle, tombou ali o ônibus caiu numa vala. O acidente foi por volta das 11h30 da noite. Do litoral norte de São Sebastião iam estudar todo dia em Mogi das Cruzes e hoje essa tragédia. Agora há pouco eu conversei com um delegado que cuida do caso. Ele disse que ainda não se pode dizer o que aconteceu, por que o motorista perdeu o controle do veículo. Agora há pouco o ônibus foi desvirado e ainda tem 15 corpos aqui na estrada e o corpo de um outro estudante que morreu no PS de Bertioga. Nós estamos aqui num trecho onde a polícia autorizou a gente a ficar por medida de segurança, porque logo depois desse acidente teve um outro acidente. Um caminhão estava vindo na direção aqui de Bertioga e bateu numa viatura do Corpo dos Bombeiros. Quase não acontece uma outra tragédia aqui. Um caminhão vinha em alta velocidade, segundo a polícia, e bateu na viatura do Corpo dos Bombeiros logo depois dessa tragédia. O acidente foi num trecho bem complicado, logo depois de um trecho conhecido como tobogã, que é uma descida brusca, né? Ele passou essa descida e se perdeu ali numa curva, logo depois desse trecho conhecido como tobogã. O clima no local era muito triste, né? Era um clima de angústia. Tinham lá muitas famílias, amigos, né, desses estudantes. Eles queriam notícias, mas ainda era muito cedo, nenhuma lista foi divulgada até o momento. Nós conversamos com representantes das duas universidades que ficam aqui em Mogi das Cruzes. São universidades tradicionais na cidade. Eles lamentaram o ocorrido, assim como familiares, amigos e parentes aguardam também a divulgação da lista dos nomes dos mortos e dos feridos. A gente sabe que tem todo aquele processo de reconhecimento, então isso... Vamos agora ver algumas fotos de algumas vítimas dessa tragédia. Qual é a reflexão que nós fazemos diante dessas imagens? Eu fiquei pensando muito nos moços, na mocidade da minha igreja, que um dia vão fazer faculdade, alguns já estão fazendo, e a gente fica... Eu não sei a situação daqueles moços, que vai de 18 anos a 37, todas as idades quase. Eu não sei qual era a situação deles, mas uma coisa eu posso dizer com certeza: nenhum deles esperava morrer tão cedo. Absolutamente eu tenho essa certeza. Porque ninguém espera morrer tão cedo assim. A nossa ideia é vivermos e vivermos muito.
A Organização Mundial de Saúde tem falado do crescimento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais por causa da medicina, do desenvolvimento da medicina, né? Coisas que antigamente levavam pessoas à morte, hoje tem havido tratamento, tem havido tantos recursos. E a nossa ideia é viver muito. Talvez você pense aqui em viver 80, 90 anos, não é? Muitos de nós pensamos assim. Eu mesmo gostaria de ver os meus outros netos, não é? Gostaria de vê-los crescer. Eu não sei até onde eu vou chegar, como nenhum de nós sabe. Mas a grande reflexão é, se nós estivéssemos naquele ônibus, estaríamos nós preparados para partir dessa vida? E essa é uma questão que nós não damos conta dela. Eu vejo tantas pessoas vivendo como se fossem viver uma eternidade de anos. E uma das coisas que a gente falava hoje na nossa classe, na escola dominical, lá dos novos alunos, dos novos membros, é de que a gente não tem, né, ideia de quanto tempo nós vamos estar aqui. Mas a gente precisa estar preparado para um dia nos encontrarmos com Deus. De partirmos desse mundo e vamos estar diante do Senhor. E uma das coisas que a gente falava também é que nós pensamos assim, hoje mais uma vez o Ivan falou aqui, né? O infarto que o Ivan teve, outras pessoas que tiveram o infarto dele não contaram a história. E ele está aqui, e eu lembro do testemunho dele no domingo passado, que ele dizia lá, chegou a dar o recado para a Laísa, ele estava tranquilo. Mas por que ele estava tranquilo? Porque se Deus o levasse, ele sabia para onde estava indo. Mas o infarto dele fez com que ele ainda tivesse tempo de refletir, tivesse tempo de falar com a sua família. Mas algumas pessoas têm infarto fulminante, elas não têm tempo de nada. Nós louvamos a Deus, falamos isso na classe também, não é? Pela misericórdia com que Deus agiu na vida do Ricardo Astolfo, que foi criado na igreja, um moço cheio de dons, cheio de talentos, que se desviou. E uma vez conversando com ele estava conosco ainda, já estava no processo de enfermidade, e ele falou para mim, como falou para outras pessoas, que ele agradecia a Deus a oportunidade que ele estava tendo de reconhecer que ele se afastou de Deus e fez muita coisa que Deus não se agradava, mas que ele estava arrependido. Mas nem sempre nós vamos ter a oportunidade que o Ricardo teve, que o Ivan teve. Porque esses moços não tiveram. Alguns morreram instantaneamente, alguns estavam dormindo, era noite, 11 horas da noite, estavam dormindo. E eles simplesmente partiram. E eu queria que você, moço, moça, que me ouve aqui nessa noite, você refletisse um pouco sobre aquilo que vimos naquelas imagens. Normalmente, nós achamos que vamos viver tantos anos, e a minha oração é que vocês vivam muitos anos. Mas a realidade que a gente observa
é que a morte chega. E ela chega para bons e para maus, para crentes e incrédulos. Há uma outra parábola que Jesus conta do rico de Lázaro. Rico era um homem materialista que só pensava em dinheiro, só pensava em coisas materiais. E havia um outro homem que era temente a Deus e que por acaso era pobre e além de pobre era mendigo. E Jesus também conta que ambos morreram. Um imediatamente se encontra no seio de Abraão, gozando da presença de Deus. O outro, que não temia Deus, só pensava nas coisas materiais, ele é morto e a Bíblia diz que ele é confrontado num local de sofrimento. E que ele está angustiado, e que ele está preocupado com os seus irmãos, com as pessoas a quem ele amava, para que não viessem para aquele mesmo lugar que ele estava. E é interessante, os dois morreram no mesmo dia. Num caso desse, talvez, eu não tenho notícia, talvez algum desses jovens, talvez fosse um homem, uma moça crente, talvez. E pelo fato de ser crente, poderia ser livrada ou não. Eu gosto daquela frase de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles dizem, antes de serem lançados na fogueira, na fornalha, ele diz, olha rei, fique sabendo de uma coisa, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Mas seja qual for a vontade dele, uma coisa nós sabemos, nós não vamos desobedecê-lo e ao teu Deus nós não vamos adorar. E a Bíblia diz que Deus os livrou, que Deus os guardou e que eles caminhavam dentro do fogo sem serem atingidos pelo fogo. Deus pode fazer isso. Deus ainda hoje faz milagre. Temos um milagre aqui presente nessa noite, a vida do Ivan. Deus faz milagre. Falamos aqui mais uma vez do que ouvimos quinta-feira aqui, os milagres que Deus faz. Deus faz milagres. Mas pode chegar um momento que Ele permita que você parta desse mundo, porque ninguém vai ficar aqui como semente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens e mulheres como João Batista sendo morto de uma maneira terrível, degolado. Estevão sendo morto, apedrejado. Mas particularmente eu gosto de ler sobre a morte de Estevão, quando ele olha, ele vê os céus abertos, Jesus à direita do Pai, como se dissesse, pode vir querido, eu estou aqui te esperando, eu tenho coisas maravilhosas preparadas para você. A morte dele foi horrível, foi terrível. Imagine alguém sendo morto por apedrejamento. Mas o importante é que lá, para onde ele foi, não haveria nenhuma dor das pedradas com as quais ele foi morto. Porque ali ele gozaria da presença, da paz do Senhor Jesus. Qual é a reflexão dessa noite? Para cada um de nós, para você que é moço, moça, para você que vai fazer uma faculdade, para você que vai formar o seu lar, para você que vai ter a sua profissão, para você que já se formou, para você que já tem a sua profissão, já tem o seu trabalho, já tem a sua família. Qual tem sido o foco da sua vida? Qual tem sido o foco da sua vida? Será que você está preparado para se encontrar com Deus? Uma das coisas que nós percebemos no homem da história que Jesus conta, da parábola, é que aquele homem era ingrato para com Deus. Porque diz que o campo dele produziu com abundância. Era alguém que precisava estar agradecendo a Deus pela bênção de ser próspero. Muitas vezes Deus nos abençoa, abençoa o nosso trabalho, abençoa o nosso sustento.
Ele nos dá mais até do que merecemos. E muitas vezes esquecemos de ser gratos. Ele nos dá o trabalho, nos dá tantas coisas. Nos dá saúde para trabalhar, promoções. E muitas vezes nós somos ingratos em não reconhecer que todas as coisas que temos e que somos vieram dele. E sem ele, nada do que temos, nada do que somos, seríamos. Esse homem era um homem ingrato. Porque, embora muito abençoado, ele só pensava em si mesmo. Ele só pensava no seu trabalho. E a gente percebe, há algo de virtude nesse homem. Ele era uma pessoa trabalhadora, era um excelente administrador, porque as coisas iam bem. Os seus bens não foram adquiridos de uma maneira ilícita, mas através do trabalho. Deus estava abençoando a vida daquele homem. Mas a gente observa que ele foi ingrato. Ele não se lembrou de Deus. Há muitas pessoas assim hoje. Pessoas que estão sendo abençoadas com o seu trabalho, com as coisas que Deus tem providenciado, com a saúde, com as oportunidades que Deus tem dado. E como aquele homem, muitas vezes, o nosso foco torna-se apenas as coisas materiais. Nós não somos gratos, nós não somos reconhecidos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. E esse é o princípio da loucura daquele homem. Além de focado nas coisas materiais, ele era ingrato. Será que nós temos sido gratos a Deus pelo trabalho que Ele nos dá, pela família que Ele nos dá, pelo alimento que Ele nos dá, pelo teto que Ele nos dá, pelos livramentos que Ele nos concede? A segunda loucura que a gente destaca naquele homem é que ele confiava nos seus bens. A confiança dele, muitas vezes, a nossa confiança é a nossa poupança, é o nosso rendimento, é o nosso trabalho, é a nossa faculdade, é a nossa inteligência, aquilo que nós achamos de nós mesmos. Aquele homem, ele confiava nele e nos seus bens. Diz que a abundância da colheita foi tal que ele precisou destruir os velhos celeiros e construir outros, porque aqueles estavam pequenos demais. E a Bíblia diz, e Jesus conta, que a confiança daquele homem estava centralizada naquilo que os seus celeiros guardavam. Hoje, trazendo para os nossos dias, talvez seria o extrato da nossa conta, de olharmos e vermos que estamos sendo bem-sucedidos, que aquilo que temos guardado tem crescido cada vez mais. E às vezes nós então confiamos nisso. Confiamos naquilo que galgamos, naquilo que alcançamos. E esse era o segundo item da loucura daquele homem. Confiar em seus bens. Achar que os bens eram o suficiente para a vida dele. Às vezes fazemos isso. O dinheiro compra tanta coisa e nós ficamos tão dependentes do dinheiro. Esquecendo que o dinheiro pode até comprar um bom plano de saúde, mas não pode te dar a saúde quando você a perde. Você pode pagar um bom médico, mas você não pode pagar pela cura que muitas vezes um bom médico não consegue trazer. Você pode ter uma boa casa, uma bela casa, uma mansão, mas o seu lar pode ser um fracasso, porque o dinheiro compra uma casa, mas não compra um lar, não compra uma família abençoada.
O dinheiro não compra muitas coisas. Aquele homem estava focado apenas nas coisas materiais. Terceira loucura daquele homem é que ele estava enganando a sua própria alma. O texto diz, lá no versículo 19, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E ele continua, descansa, come, bebe e regala-te. A gente observa aqui 4 características de alguém que engana a sua própria alma, dando-lhe ordens que não podem satisfazer as necessidades espirituais da sua alma. Se não vejamos, a primeira, alma, descansa. Olha quantos bens você tem aqui. Alma, descansa. Isso é uma loucura, porque aquele homem pensava que os bens materiais podiam dar repouso à sua alma. Podem dar repouso ao seu corpo, mas nunca à sua alma. A sua alma não repousa em coisas materiais. A Bíblia diz que o descanso da nossa alma é o próprio Deus. Se Ele não nos der descanso, não serão os bens materiais que irão fazê-lo. Interessante pensar nisso. Aquele homem querendo que a sua alma descansasse em coisas materiais. A alma não descansa nas coisas materiais. As coisas materiais são para o nosso corpo, nunca para a nossa alma. Depois ele diz, alma, come. O materialismo daquele homem era de tal maneira que ele pensava que poderia alimentar a sua alma com aquilo que o corpo necessitava diariamente. O nosso corpo é que precisa de alimento, de churrasco, de feijoada, de que a gente comeu ontem aqui, né? As comidas italianas, que delícia, né? Essas coisas alimentam o corpo. E como alimentam, né? Eu que o diga. Mas nunca a alma. A alma não se alimenta de coisas materiais. E essa era uma loucura daquele homem. Alma, come. Comer o quê? A alma não se alimenta de coisas materiais. Olha a terceira coisa que ele diz, alma, bebe. Descansa, come, bebe. Ele pensava que as coisas materiais podiam dessedentar a alma dele. Esquece do que o salmista diz, quando ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. A nossa alma só pode dessedentar-se em Deus e não em coisas materiais. As coisas materiais são para o nosso físico, são para o nosso corpo, são legítimas, são válidas. Não as estamos desprezando, mas elas não são para a alma. Por último, ele diz, descansa, come, bebe, ele diz, alma, regala-te. A única e verdadeira regalia que temos é a herança na eternidade, que vamos receber das mãos do nosso Senhor e Salvador. Os bens materiais não fazem isso. A alma não pode alimentar-se de nada, de milho, de trigo, de arroz, de feijão. O regozijo não pode entrar num coração atacado pelo remorso ou pela má consciência. A loucura daquele homem achar
que a sua alma podia ser acalentada com coisas materiais. Por último, a loucura daquele homem é que ele não se preparou para a vida eterna. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Eu não sei como é que você tem se preparado. Para você que está aqui ouvindo essa palavra, para você que nos ouve pela internet, eu não sei se você está preparado para a eternidade. Aquele homem não estava. Aquele homem não estava. Eu não sei se esses jovens estavam. Não sei. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Não os conhecia. Duas coisas inevitáveis estão à frente dessa pessoa louca que Jesus conta. Primeiro, prestação de contas. Há um texto que diz, e esse texto fala para jovens: alegra-te, jovens, nos dias da tua mocidade. Faz aquilo que alegra o teu coração. Sabe, porém, de uma coisa, que de todas elas Deus te pedirá contas. Esta noite pedirão a tua alma. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte, só Deus. No entanto, no momento em que Deus chama, não há poder e nem ciência que retenha o ser humano nesse mundo. Aquele rico fazendeiro fora chamado naquela mesma noite em que ele estava planejando apenas coisas materiais. Quero enfatizar que não é errado planejar coisas materiais. Nós podemos fazer isso. Devemos fazer isso. Planejamento é essencial para uma boa vida nesse mundo. O que nós estamos considerando é que ele não pode ser a única coisa que fazemos. Planejar apenas para essa vida. Há pessoas que estão planejando apenas nessa vida. Elas acham que tudo se resume nessa vida. Mas essa vida ela pode ser mais passageira do que nós imaginamos. Nós podemos nos deparar com a eternidade mais rápido do que nós pensávamos que iríamos deparar. A segunda coisa que foi inevitável na vida louca daquele homem é a perda de todos os bens materiais. Os bens materiais não acompanham o ser humano além do túmulo. Disse um famoso filósofo o seguinte: tudo que eu tenho levo diariamente comigo. Nunca se viu um enterro onde, após o caixão, um caminhão de mudanças seguisse aquele enterro, aquele caixão, levando os bens conquistados em vida por aquele morto. As coisas vão ficar aqui. Todas essas coisas vão ficar aqui. Todas essas coisas. Aliás, hoje eu ouvi uma palavra aqui que foi interessante ouvi-la. Não é? A única coisa que nós vamos levar para a eternidade, em termos de herança, são os nossos filhos. Eles nós podemos ver novamente na eternidade. Que interessante pensarmos nisso. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor.
as outras heranças que alguém possa receber nessa vida, vai ficar tudo aqui. Você pode ter recebido uma herança muito grande, quando você morrer elas vão ficar aqui. A única herança que pode ser vista depois da morte são os nossos filhos. Se eles forem para o mesmo lugar que nós iremos, se eles forem para a vida eterna, um dia nós poderemos vê-los. Mas toda a demais herança, as demais heranças vão ficar aqui. O teólogo Maier, ele diz o seguinte: quando atravessarmos o rio da eternidade, não poderemos levar conosco nossas posses, poderemos levar apenas o nosso caráter. Nossos bens passarão para outras mãos. Aquilo que ocupou muitas vezes tanto tempo da nossa vida vai passar para outras mãos. Não será mais nosso, porque não podemos levar para a eternidade aquilo que é usado apenas nessa vida. Eu queria terminar essa palavra e queria lembrar mais uma vez o que Jesus diz em Lucas 12:15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Que nós possamos sair daqui nessa noite, cada um de nós, refletindo sobre aquilo que nós estamos colocando no nosso coração. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Sede agradecidos. Agradeça a Deus pela bênção que Ele tem dado, a sua colheita, o seu trabalho. Nunca esqueça de ser grato a Ele por aquilo que Ele tem feito. Não seja como aquele homem louco que apenas olhava para as coisas materiais e se esqueceu de que um dia estaria prestando contas. Que eu e você possamos estar preparados, seja qual for o dia que o Senhor vier nos buscar, que nós possamos estar prontos, que o nosso foco, que o nosso tesouro maior seja aquele que está colocado nos céus. Que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar por essa noite, por essa palavra. E a minha oração, Pai, é que o Teu Espírito Santo use essa palavra, impacte pessoas, filhos Teus, com essa palavra, para que, ó Deus, possamos viver uma vida, ainda que nesse mundo, mas com o nosso coração na eternidade, pensando nas coisas que são do alto, naquelas que um dia gozaremos eternamente. Senhor, a nossa oração é que o Senhor não nos permita perder o nosso foco, deixarmos nos iludir por aquelas coisas que o diabo muitas vezes coloca diante de nós, mas que possamos estar com os nossos olhos fitos, firmes no Senhor, no autor da nossa salvação. Essa é a nossa oração, Pai, e nós a fazemos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.